Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, baseado sempre no nosso amado Evangelho, nosso desejo de luz, de paz ao seu coração, à sua vida. Mais um domingo, e você sabe, né? Domingo nossas pílulas são duplamente especiais. A você que não tira férias, né, do autoconhecimento, mesmo aos domingos. Daqui a pouquinho, Evangelho no Lar, às 10h30, claro, junto contigo. Hoje tem meditação de cura e autocura, nosso alinhamento de chakras. Quem já participou sabe como é especial. E meu convite é você que não participou ainda, não sabe o que está perdendo, hein? Participa junto com a gente do Evangelho lá no YouTube, no Instagram, 10h30 ao vivo. Acredito que você vai gostar. E hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que toca muito o nosso coração. A hora de partir. Gente, nós temos assistido a muitas histórias tocantes sobre desencarnes recentes. Inclusive no meu círculo de amigos, dentro da minha própria família, muitas pessoas amadas têm retornado à pátria espiritual, por diversos fatores e, naturalmente, boa parte deles por causa do coronavírus. Nós já conversamos aqui muito sobre isso, Entendemos já que nada acontece por acaso, que ninguém está desencarnando antes da hora, só desencarna antes da hora o companheiro que infelizmente se torna algum tipo de suicida, consciente ou inconsciente, mas fora disso o corpo vai encontrando desculpas, motivos para libertar a alma para que ela continue a sua evolução. Só que é lógico, Isso não significa, por mais que a gente compreenda, e certamente nós, que às vezes buscamos estudar um pouco a realidade do mundo espiritual, agradecendo, a revelação dos espíritos nobres sobre isso tudo, por mais que a gente compreenda, não quer dizer que a gente não sinta a hora de partir, a hora de alguém amado partir. Então hoje eu queria conversar com você sobre o aspecto de quem fica. A gente já conversou muitas vezes aqui sobre o aspecto de quem retorna à pátria espiritual. Mas hoje sobre o aspecto de quem fica, seu aspecto, meu, o nosso, nós que ainda continuamos aqui na Terra, que vamos olhar para casa, vamos olhar para o celular com o nome das pessoas, e não tem mais como mandar mensagem, elas não vão mais responder ali pelo celular. Às vezes na casa você vê, quando era um parente que morava com você, o quarto vazio, aquele lugar na mesa, que a pessoa costumava sentar, e aí aperta o coração, dá aquela saudade enorme. Certamente tudo isso tem um propósito. E um dos principais propósitos, gente, da nossa existência é aprender a lidar com as situações de perda. Nenhuma situação de perda é agradável, Muito embora, vamos esclarecer, o desencarne não seja uma perda no sentido que muita gente entende, porque a gente não perde pessoas, Você perde coisas. Pessoas se separam momentaneamente, elas não estão perdidas, Pelo contrário, estão no mundo espiritual, a gente sabe onde elas estão, e a oração, a gente sabe que as alcança onde quer que elas se encontrem. Mas esses momentos que nós chamamos de perda, que nada mais são do que um exercício ao desapego, da presença da pessoa, nos convida muito a entender que a hora de partir, ela tem que chegar de alguma maneira. E a melhor forma da gente lidar com esse processo é aceitar que ele faz parte da vida. Aceitar que a tristeza que a gente vai sentir pela saudade é um processo natural, justo, que você vai lembrar sim das pessoas que você ama, que as lembranças virão, os sentimentos virão, as datas virão, Muitas vezes do nada situações vão ocorrer que não tem nada a ver e vão te inspirar e você vai lembrar da pessoa amada. Isso não vai fazer de você uma pessoa desequilibrada, isso não faz de você uma pessoa que não fez o seu luto, pelo contrário, faz de você alguém que tem sentimentos, que tem sensibilidade e, claro, sente saudade de alguém que você ama muito, E que partiu, porque chegou a hora dessa pessoa retornar à pátria espiritual, como vai chegar a tua hora, vai chegar a minha, e provavelmente alguém que vai ficar aqui na Terra também vai precisar aprender a lidar com tudo isso. Então o que a gente aprende, gente, com alto amor é se compreender. Mas o que não se pode permitir é que a nossa saudade, ela vire uma saudade triste, agoniada e doentia, que é o que muita gente permite. Aí é outra história, é desequilíbrio. Aí isso sim é desequilíbrio. A saudade saudável é aquela que a gente lembra do ser amado, a gente pede a Deus pelo ser amado. Muitas vezes a gente fica com o coraçãozinho apertado, chora um pouquinho, mas a gente segue a nossa vida,
não é? Inclusive para honrar a presença do ser amado, não é? Na nossa memória. A gente honra vivendo uma vida digna. Agora, aquela pessoa que para de viver, aquela pessoa que deixa de comer, aquela pessoa que se enfurna dentro de um quarto, aquela pessoa que deixa de viver, ela está infelizmente se levando pelo caminho do desequilíbrio. E isso não é saudade, isso é desequilíbrio. Precisa de tratamento médico, sim, muitas vezes psiquiátrico, sim, além de um fortíssimo apoio psicológico e emocional, claro, e espiritual. Por quê? Porque a gente muitas vezes, pela falta de vigilância, permite que as nossas dores assumam um tamanho muito maior do que elas deveriam ter na nossa existência. Então, meus amigos, vigiemos, né? Porque todos nós vamos passar por esses tipos de situações diversas vezes no decorrer da vida, seja pelo desencarne de pessoas queridas ou mesmo de animais, que em muitos casos, né, dói até mais no coração da gente do que algumas pessoas que desencarnam. E todo mundo sabe que isso é verdade. Então, aprender a lidar no campo da fé, não é? Aprender a confiar na bondade de Deus, aprender que Deus está do nosso lado, do lado de quem desencarnou, aprender que o tempo coloca cada coisa no seu devido lugar e dar tempo para que esse tempo, meus amigos, possa atuar, é algo crucial para que a gente possa encontrar a paz que a gente tanto deseja. Então, se você agora está vivendo um momento de dor porque alguém partiu, eu te desejo muita luz, muito carinho e amor para quem foi, mas também para o seu coração. E sabedoria para você viver a sua dor sem se entregar a ela. Para passar pelo seu luto com sabedoria, mas sem fazer com que o seu luto seja sua bandeira de vida, né? Vamos lembrar que todos nós passamos por situações assim. Maria, mãe de Jesus, viu o filho ser assassinado, o ser mais perfeito que aqui esteve. E apesar dessa dor, ela não deixou de viver. Ela continuou por mais de 30 anos pregando o evangelho, consolando almas, honrando, né, toda a vida que o seu filho teve e que ela também teria, porque ela escolheu seguir. Então sigamos esse exemplo nobre e sagrado da nossa mãe querida, que com certeza inspira todos nós. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Te espero daqui a pouquinho às 10h30, se você puder, no nosso amado Evangelho no Lar. E você já sabe, né? Até breve. E obrigado por compartilhar mais uma pílula aqui do nosso amado Evangelho. Até muito, gente. Muito breve.